De volta aos gramados, a Ponte Preta começa a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Desde o começo da temporada, o objetivo maior do ano é o retorno para a Série B. Em entrevistas coletivas, o técnico Alberto Valentim, jogadores e o coordenador de futebol da Macaca, João Brigatti, sempre afirmaram essa meta. Início de um ciclo que vai se terminar no dia 31 de outubro, com o acesso, que é o objetivo maior da Ponte Preta nesse ano. É o acesso para a Série B. Então é um pezinho no chão. A Macaca estreia na competição no fim de semana do dia 13 de abril. Comissão técnica e elenco têm cerca de 40 dias como intertemporada para ajustar a equipe até o início da competição. A Ponte Preta estreia contra o Figueirense lá em Santa Catarina. E nesse intervalo de jogos oficiais, a diretoria da Alvinegra também segue trabalhando a todo vapor para a manutenção da equipe que jogou o Campeonato Paulista e também para a contratação de reforços pontuais. Comissão técnica e diretoria já conversaram e definiram a prioridade de reforços para o sistema ofensivo. A Ponte deve contratar até 7 nomes nessa intertemporada. No vai e vem da Macaca, o futuro do goleiro Pedro Rocha ainda é incerto. O atleta, que foi titular no ano passado, acabou perdendo espaço nessa temporada. O Grêmio de Porto Alegre e o Atlético Goianiense procuraram o jogador, mas recuaram nas tratativas. A diretoria da Macaca pede inicialmente o valor de R$3 milhões para liberar o goleiro, que tem contrato até o ano que vem. O Grêmio entende que esse não é o investimento a ser feito para um jogador que ocuparia a posição de terceiro goleiro no elenco, e sugeriu colocar jogadores como moeda de troca. O clube gaúcho, no entanto, quer priorizar o empréstimo de jogadores promissores que poderiam ganhar experiência na Série C, enquanto que a Macaca deseja atletas mais experientes, como fez no começo dessa temporada. Novas reuniões foram agendadas, com mais nomes na mesa que podem ser discutidos pelo clube. A diretoria alvinegra também quer ouvir se o Atlético Goianiense tem alguma proposta mais concreta para ser analisada. Bom, vamos debater a Ponte. Ano passado, Série C. O time que foi campeão Volta Redonda. Média de idade, 32 anos. E os outros times, com exceção do Atlético, que tinha uma idade média um pouco mais baixa, 25. Mas os outros dois times, o caso do Remo, por exemplo, média de idade de 29 anos. Então, acredito que a Ponte deve estar apostando nisso. Se deu certo o ano passado, pode dar certo também esse ano um time mais cascudo, um time mais experiente, tal qual fizeram os times que subiram ano passado. Mas tem que ter qualidade, né, Batista? Não adianta só se basear na questão da média de idade, né? Claro que os jogadores mais veteranos da Ponte mostraram nesse Campeonato Paulista que podem dar conta do recado. Mas eu concordo com vocês, tem que se basear nessa questão, mas apresentar também jogadores de qualidade, como eram jogadores que estavam no Volta Redonda, né? Eu fico muito preocupado com essa coisa do conceito de quem contrata na Ponte, né? Porque foram feitas várias apostas e não funcionou. Tem coisa que funcionou, mas a maioria não funcionou. Passou bem, fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, legal. O time, quando precisou dos mais experientes, o que aconteceu no jogo contra o Concórdia? Perdeu. E perdeu uma eliminação, uma classificação dentro de casa. Tudo bem que o Red Bull Bragantino é mais time que a Ponte. Fato. Agora, essa coisa, como disse o Catarino, é a mais pura verdade. Idade não significa sinônimo de qualidade. Então o que a Ponte precisa é de jogador de qualidade. Agora, tem dinheiro para trazer? Não sei, não tenho a mínima ideia. Tenho a impressão que tenha, não é? Porque quem gasta 1,5 milhão por mês no Campeonato Paulista, acredito que vai ter o mesmo 1,5 milhão no Campeonato Brasileiro da Série C. E para fechar, se não investir, se não contratar jogadores diferentes, a Ponte vai ter dificuldade na Série C. Olha, com relação à Copa do Brasil, né, veja, o time da Ponte é muito mais time do que o Concórdia. Só o futebol é capaz de proporcionar esse tipo de situação. Isso não acontece com outras modalidades, por exemplo, basquete ou vôlei, né? Não mesmo. Então, eu até hoje estou tentando descobrir
como é que a Ponte não conseguiu vencer o Concórdia? Tá certo que a Ponte tem tradição nisso na Copa do Brasil, né? Terceira eliminação na primeira fase contra times muito inferiorizados. Então aí você vai buscando alguns aspectos para tentar entender. Então, primeiro, soberba. Soberba precede a ruína. Entrou em campo e achou que realmente ganharia o jogo da maneira que quisesse. E ganharia mesmo, porque fez um primeiro tempo excepcional. Aí perde o pênalti, aí entrou emocional. Perdeu o pênalti, entrou emocional. O time começou a ficar nervoso, inexplicável também, né? Porque é um time experiente. Começou a ficar nervoso e errar passe. E o time do Concórdia foi lá naquela batidinha dele, sabe? É o arrozinho com feijão ali, tá, um ovo frito, né? Um tomate, uma saladinha, e foi lá. Foi na batidinha dele. Aí quando o técnico, que na minha opinião já tinha cometido um equívoco, o Alberto Valentim, porque veja o que aconteceu. O Barcelos jogou o Campeonato Paulista inteiro como quarto zagueiro, correto? Aí ele perdeu o Arthur, que é lateral esquerdo, e no jogo contra o Bragantino jogou o João Gabriel, quando ele perdeu o Arthur, que saiu contundido. Ok, João Gabriel já jogou diversas vezes a lateral direito, mas jogou na esquerda. Aí, para suprir essa ausência na lateral esquerda, ele coloca o Barcelos para jogar de lateral esquerdo. Quantos anos faz que o Barcelos não joga de lateral esquerdo? Você viu como é que ele terminou o jogo? A Ponte não podia fazer mais substituição e ele terminou se arrastando, porque aquele corredor é um negócio que tem que ter muito fôlego. E com a idade que está o Barcelos, não tem condição. Ah, mas o Barcelos de vez em quando vai lá na frente. É verdade. Realmente, de vez em quando ele vai. Mas ele vai dentro de uma saída pela esquerda, não jogando como lateral, mas jogando como quarto zagueiro. E aí houve um erro terrível, tal qual cometeu o erro o Jorginho Campos também. 2013, na final da Sul-Americana. E coincidentemente também perdeu o lateral esquerdo, o Wendel, e para suprir a ausência tirou o Fernando Bob do meio campo, que estava voando para jogar do lateral esquerdo. Ou seja, não ganhou um lateral esquerdo e colocou um volante, perdeu um volante, colocou um volante que fez um péssimo trabalho. E o tempo passa e os erros se repetem, né? É um negócio cíclico, vai se repetindo, é impressionante. E aí, por fim, quando o técnico precisava fazer as alterações para dar um sprint em cima do Concórdia, ele demorou demais para mexer, e foi mexendo espaçadamente. E aí demorou muito para colocar, por exemplo, o Bruno Lopes, que o único lance que a Ponte teve foi uma cabeçada do Bruno Lopes, que o goleiro defendeu. Pô, esse cara não tinha que ter entrado no intervalo. Você viu o que fez o Danley? Não jogou nada, absolutamente nada. A Ponte jogou contra o Concórdia com 10, com 1 a menos, porque o Danley não participou. Deveria ter saído no intervalo. E o Bruno Lopes, que entrou um pedaço do jogo, fez o que o Danley não conseguiu fazer durante todo o tempo que ele esteve em campo. Então tá aí a explicação por que a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil. Não se trata de idade. O que se trata é de estratégia errada, erros do treinador e também, claro, tem que culpar os jogadores, né? Porque dentro de campo eles não conseguiram fazer absolutamente nada.